O Don Alessandro Duca regressou à sua mansão mais cedo que o habitual. Ao abrir a porta da entrada, o que viu não foi a noiva à espera, mas sim a filha da empregada, de 3 anos, encolhida junto à parede do corredor, com o rosto contorcido de apreensão. A menina ergueu um dedo aos lábios, implorando silêncio. Depois, apontou para o escritório proibido e sussurrou uma única frase que o fez gelar. A colina Ravenwood erguia-se sobre a cidade como um ombro virado para o mundo. No seu topo, na cumeada mais alta, assentava a propriedade Duca. 13 divisões, muros de pedra clara. Um portão de ferro forjado que só abria a quem tivesse o nome gravado no livro de segurança pelo próprio Alessandro. A vedação tinha 3 metros de altura, câmaras a cada 15 metros, 2 guardas no portão principal a todas as horas e mais 3 dentro da propriedade. Nada se movia naquela colina sem que alguém soubesse. Às 6 da manhã de uma terça-feira, Alessandro Duca já estava de pé. Sentava-se no seu escritório particular, no rés do chão, a sala onde se tomavam as decisões mais pesadas da família Duca há 3 gerações. O seu pai tinha assinado o primeiro acordo territorial nesta mesma secretária. O seu avô tinha sangrado neste mesmo chão, após uma luta de faca no inverno de 1968. E agora, Alessandro, com 39 anos, sentava-se na cadeira de couro, já estofada 2 vezes, mas nunca substituída, bebendo café preto de uma chávena sem asa, porque preferia sentir o calor. Um único dossiê estava aberto à sua frente. Números, nomes. Uma rota de navegação pelo distrito portuário que precisava de ser redesenhada antes de sexta-feira. Não aparentava cansaço. Nunca aparentava. A sua mãe morrera quando ele tinha 10 anos. Uma doença lenta que ninguém na família tinha dinheiro suficiente para abrandar. Isto antes do nome Duca significar alguma coisa. O seu pai fora alvejado em frente a um restaurante em Little Palermo quando Alessandro tinha 17. 3 balas no peito, uma na garganta, morto no passeio antes da ambulância virar a esquina. Alessandro herdou um nome, uma dívida e uma lista de inimigos mais longa que o braço que segurava o caixão do pai. Em 11 anos, reconstruiu o Império Duca a partir dessa dívida, transformando-o em algo que os jornais descreviam agora com palavras cuidadosas e receosas. Ele tinha uma regra para si mesmo, escrita em lado nenhum, mas obedecida absolutamente. Nunca confiar em ninguém mais de 3 vezes. Havia uma exceção, apenas uma. Vincent Romano, 11 anos ao seu lado. O homem a quem chamava irmãozinho, embora nenhum sangue os ligasse. Vincent estivera ao seu lado na sepultura do pai, quando o padre não conseguiu terminar o elogio fúnebre. Vincent segurou o diploma emoldurado no dia em que Alessandro terminou a sua licenciatura em Direito, aos 23 anos. Riram-se, porque nenhum deles jamais imaginara um Duca numa toga de formatura. Vincent tinha uma chave reserva da propriedade no bolso interior do casaco e Alessandro nunca a pedira de volta. Havia um casamento marcado para 6 semanas depois. Vivian Rossi, filha do patriarca Rossi. Uma aliança política moldada ao longo do último ano, entre jantares discretos e negociações ainda mais silenciosas. Ela vivia na propriedade há 3 meses, aprendendo o que chamava o ritmo da casa. Levantava-se tarde, encomendava flores semanalmente, passava as tardes ao telefone com a mãe, ou assim dizia. Alessandro fechou o dossiê. Fora do escritório, a propriedade respirava um silêncio particular de salas muito caras, um silêncio que não era paz, apenas a ausência de algo vivo. Atrás da casa principal, para além do jardim de rosas e do baixo muro de pedra que separava a ala familiar da parte de trabalho da propriedade, havia um pequeno edifício. O pessoal chamava-lhe o Quarto Silencioso. 2 divisões, uma casa de banho partilhada, uma mini-cozinha, uma janela que dava para o bosque de Acer, onde nada acontecia, senão a mudança das folhas. Sophia Carter vivia ali há 7 meses. Tinha 28 anos. Embora a mulher do gabinete de emprego tivesse escrito 30 no seu processo por engano, e Sophia nunca o corrigira. Tinha cabelo castanho preso num coque baixo, mãos que aprenderam a trabalhar depressa porque antes trabalhavam devagar,
e foram punidas por isso, e um modo de andar pelas divisões que a tornava quase impossível de ouvir. O seu marido, um mecânico chamado Daniel, gentil, calmo, cuidadoso com as ferramentas, morrera há 2 anos num acidente de oficina que a seguradora declarara não ter culpa. Não havia família do lado dele para ajudar. Os próprios pais de Sofia faleceram antes de Emma nascer. A última dívida do hospital ainda estava a ser paga em pequenas deduções mensais do seu salário, e cada euro restante ia para uma lata trancada no fundo do seu armário, poupanças para o jardim de infância privado que queria que Emma frequentasse no outono seguinte. Aceitou a posição na propriedade Duca porque pagava o dobro de qualquer outro trabalho de limpeza e porque incluía alojamento. Emma era a razão pela qual quase não conseguiu o emprego. Lembrava-se da entrevista. 3 minutos no escritório, na secretária. Alessandro Duca estava sentado atrás dela, neste exato momento. Ele olhou do seu processo, não para ela, mas para Emma, que segurava a mão de Sofia e olhava para o teto, pois lá havia um candelabro que parecia inverno. E ele fizera apenas uma pergunta. Ela chora à noite? Não muito, senhor, respondeu Sofia. Ele assinou a papelada. Emma tinha 3 anos, com olhos grandes da cor de terra molhada e cabelo castanho claro que se enrolava nas pontas, como se não conseguisse decidir que forma ter. Carregava um coelho de peluche para todo o lado, corpo de pano cinzento. Uma orelha remendada 2 vezes, com a costura irregular de Sofia. Olhos de botão pretos que tinham sido cosidos de volta mais vezes do que Sofia conseguia lembrar-se. Emma chamou-lhe Bunny porque tinha 2 anos quando lhe deu o nome, e nunca sentiu necessidade de inventar algo melhor. Vivian Rossi vira a criança no corredor uma vez. Na sua primeira semana na propriedade, parou de andar, apertou os lábios, virou-se para Alessandro, que estava 3 passos atrás dela, e perguntou em voz baixa: por que é que a filha da empregada tem permissão para estar dentro da casa principal? Porque ela não incomoda ninguém, disse ele, e continuou a andar. Vincent Romano conhecera Sofia 2 vezes, ambas as vezes no corredor entre a cozinha e as escadas traseiras. Fora educado, amável até, chamando a Emma, minha princesinha, e sorrindo com a desenvoltura praticada de um homem que sabia como ser querido. Sofia sorriu de volta ambas as vezes, agradecendo-lhe. Ela não tinha como saber que era uma máscara. Todos na propriedade temiam Alessandro Duca. Os jardineiros baixavam os olhos quando ele atravessava o pátio. A equipa da cozinha parava de falar no momento em que os seus passos chegavam ao corredor da despensa. Mesmo Vincent, que lhe chamava irmão e bebia whisky com ele no escritório à meia-noite, mantinha uma certa distância na voz quando falava com Alessandro na frente de outros, uma distância quase invisível, mas sempre lá. Emma era a única que não tinha medo. Na primeira segunda-feira do 3º mês de Sofia na propriedade, Alessandro entrou no seu escritório às 6 da manhã e encontrou um rebuçado de morango ao lado do seu café preto, embrulhado em plástico vermelho. Não roubado da despensa, porque a despensa não tinha rebuçados de morango, comprado com a mesada de alguém e colocado cuidadosamente na madeira de nogueira da sua secretária. Ele não o tocou, nem o deitou fora. Na manhã seguinte, terça-feira, havia um desenho dobrado ao meio no mesmo local, um sol amarelo com 3 raios desenhados a giz de cera no verso de um recibo descartado. O papel estava ligeiramente enrugado nos cantos onde os dedos de 3 anos tinham pressionado demasiado forte. Até sexta-feira, havia uma margela silvestre recém-colhida do jardim traseiro, com o caule ainda úmido. Sofia apanhou Emma a sair do escritório na manhã de sexta-feira. O seu rosto ficou branco. Pediu desculpa num sussurro. Sofia raramente usava o sussurro de uma mãe prestes a punir uma criança que amava. E puxou Emma pelo pulso em direção ao corredor dos empregados, dizendo que sentia muito. Senhor, tanto me arrependo. Não voltará a acontecer. Alessandro levantou os olhos da sua secretária. Não, disse ele. Foi tudo. O pessoal que testemunhou o facto não compreendeu. Vincent, quando ouviu a história mais tarde nesse dia, riu alto, da maneira que as pessoas riem quando algo não se encaixa na sua ideia do mundo. Ninguém entrava no escritório particular de Alessandro Duca
sem ser convocado. Ninguém. Nem os contabilistas, nem os advogados da família, nem mesmo Vivian. Embora ela tecnicamente tivesse começado a ignorar essa regra 2 semanas após a sua chegada. Vivian viu o sol desenhado a giz na secretária de Alessandro naquela mesma noite. Parou à porta. Os seus lábios curvaram-se num sorriso que não era quente. Devia dizer à empregada para ensinar a filha dela o seu lugar, disse ela, ainda a sorrir. Alessandro levantou os olhos e olhou para ela. Não respondeu. Emma chamava-lhe tio Alessandro. Tio Alessandro, na voz clara e despreocupada de uma criança que ainda não tinha aprendido que os adultos podiam ser perigosos. Chamava-lhe tia Vivian, mas havia uma pequena hesitação antes do nome. A menor pausa. A forma como as crianças pausam quando estão a ser educadas com alguém sobre quem o seu instinto ainda não decidiu. Vincent, ela chamava-lhe tio Vincent, o mesmo que Alessandro. Uma noite, no quarto silencioso, sentada na beira da sua pequena cama, enquanto Sofia lhe trançava o cabelo para a noite, Emma olhou para o bosque de Acer pela janela e disse, sem se virar, "Eu gosto do tio Alessandro. Ele é muito triste, mamã." Sofia parou com a fita nos dedos. Não sabia de onde a criança tinha tirado tal pensamento. Não sabia como responder. Quarta-feira, 14h15 da tarde. Alessandro Duca estava sentado na mesa do canto de um restaurante privado na rua Cassini. Aquele que pertencia a um velho amigo do seu pai. Aquele que fechava ao público sempre que uma reunião Duca era agendada. Do outro lado, sentava-se Enzo Baron, um homem de 62 anos, com cabelos prateados nas têmporas, cuidadoso com a sua talher. Entre eles, jazia uma pasta de couro com o rascunho de um acordo de navegação que levara 4 meses a negociar. O telefone de Enzo tocou. Ele olhou para ele, pediu desculpa e afastou-se da mesa. Quando regressou, o seu rosto mudara. "Meu filho", disse ele, "apendicite rompida. Estão a levá-lo para a cirurgia agora." Alessandro levantou-se de imediato. Não havia debate sobre continuar. A família vinha em primeiro lugar. Essa era uma regra mais antiga que o próprio nome Duca. Os 2 homens apertaram as mãos. Enzo já a meio caminho da porta com o casaco debaixo do braço. E em 4 minutos, a sala de jantar privada estava vazia, exceto por Alessandro e a pasta que já não tinha razão para estar aberta. Conduziu ele próprio para casa. Essa foi a primeira coisa em vulgar. Costumava andar no banco de trás de um carro que Vincent tinha escolhido e verificado, mas o motorista tinha tido a tarde de folga, uma vez que a reunião devia durar até às 7. Vincent estava no armazém do porto a tratar de uma disputa de inventário. Ninguém sabia que Alessandro estava a sair da rua Cassini às 14h40 da tarde. Não ligou para avisar que voltava. Não sabia por que não ligou. Ou talvez soubesse e ainda não o admitisse a si mesmo. O Bentley preto avançava para norte no trânsito da tarde, e as mãos de Alessandro repousavam no volante com a imobilidade de um homem a fazer aritmética na cabeça. 3 pequenas coisas tinham se acumulado ali durante semanas. Da mesma forma que uma prateleira acumula pó, lentamente, invisivelmente, até que uma manhã é subitamente demais para ignorar. A primeira foi um telefonema há 2 domingos, às 11 da noite. O telefone de Vivian tocou no quarto. Ela saiu para o corredor para atender. Quando voltou, disse, "Minha mãe, ela não consegue dormir outra vez." Mas a mãe de Vivian morrera há 14 meses de um problema cardíaco, e Alessandro assistira ao funeral. Ele não dissera nada naquela noite, apenas notara, como notava tudo o que ainda não conseguia localizar. A segunda foi o cofre, o registro eletrônico dentro do escritório. Um pequeno registro interno que Alessandro verificava todos os domingos de manhã, como hábito, mostrara uma tentativa de entrada falhada na tarde anterior, quinta-feira. Um código errado, sem seguimento. Nenhum funcionário o reportara. Vincent não mencionara. Alessandro não perguntara por que queria ver se alguém o faria. A terceira foi um hábito. Todos os domingos à noite, Vivian sentava-se em frente a ele ao jantar e perguntava numa voz demasiado casual, "Tens algum trabalho novo esta semana, meu amor?" Era a pergunta de uma noiva interessada. Era também a pergunta de alguém a fazer um inventário. Alessandro chegou à propriedade às 15h10 da tarde.
O portão abriu-se automaticamente para o Bentley. Ninguém dentro de casa sabia que ele voltara. Passou pelo hall de entrada e espreitou para a sala de estar, onde Vivian costumava sentar-se a esta hora. Estava vazia. Alessandro entrou no corredor principal sem acender as luzes. O sol da tarde entrava pelas altas janelas laterais e painéis inclinados, e os seus sapatos de couro não faziam barulho no chão de mármore. Couro italiano, costurado à mão, escolhido há anos precisamente por esta razão, embora nunca tivesse tido antes uma razão para lhe ser grato. Caminhava devagar, sem esgueirar-se, simplesmente quieto. A maneira como um homem se move quando algo na sua própria casa começou a parecer estranho. Na última curva do corredor, aquela que dobrava em direção ao escritório particular, parou. Emma estava lá. Estava colada à parede, ambos os braços apertados em volta de Bunny, a orelha remendada do coelho esmagada contra a sua clavícula. Os seus olhos estavam enormes. Ela vira-o antes de ele a ver. Antes que Alessandro pudesse falar, antes que pudesse sequer levantar uma mão em cumprimento, Emma ergueu o seu pequeno dedo indicador aos lábios. Shhh! O gesto parou a meio passo. Ele baixou-se para um joelho, lentamente, mantendo o equilíbrio sem tocar no chão. Ajoelhara-se assim apenas 2 vezes antes na vida. Uma vez no caixão da sua mãe, uma vez no do seu pai, e nunca por uma pessoa viva. Baixou-se à altura dela. A sua voz baixou para um sussurro. O que foi, Emma? Ela não respondeu com palavras de imediato. Ergueu a outra mão e apontou para trás do seu ombro, em direção à porta do escritório particular. A porta estava aberta, não totalmente, apenas por uma fenda, talvez 5 centímetros, o suficiente para uma fina linha de luz escapar para o corredor. Então, Emma aproximou-se do seu ouvido. Podia sentir o seu sopro, quente e rápido, e ela sussurrou 4 pequenas palavras que fizeram o sangue nas veias de Alessandro Duca abrandar até ao rastejar. A tia Vivian está lá dentro outra vez. Ele permaneceu imóvel. Outra vez? Sussurrou ele de volta. Emma acenou com a cabeça, um aceno sério. O aceno de uma criança que compreendeu que certas palavras carregam um peso que os adultos reconheceriam. Começou a explicar de forma fragmentada, como as crianças de 3 anos explicam as coisas. Na semana passada, brincando às escondidas, mas sozinha. Na verdade, como Sofia estava a dobrar lençóis e não havia outra criança na casa, Emma esgueirou-se para a pequena biblioteca ao lado do escritório para se esconder de Bunny, a quem tinha deixado em pé no corredor para a encontrar. Ela esteve quieta lá dentro porque o jogo o exigia, e através da parede fina, ouvira a porta do escritório clicar a abrir. Ouvira saltos de sapatos, saltos agudos, não os sapatos de Sofia, nem os da empregada de limpeza, a senhora Dória. Ela espreitou pela fenda da porta da biblioteca. Viu a tia Vivian entrar no quarto do tio Alessandro e fechar a porta atrás de si. Emma ouvira a sua voz ao telefone, abafada, mas real, a falar com algum tio, uma voz masculina do outro lado da linha. Emma disse, embora não conseguisse identificar quem era, e ouvira Vivian dizer uma frase muito claramente: o tio Alessandro não vai descobrir. Alessandro pousou a mão uma vez, muito levemente, no pequeno ombro de Emma. Foi a primeira vez que a tocara. Ergueu um dedo aos seus próprios lábios, o mesmo sinal que ela lhe dera, e apontou para a parede, significando: fica aqui, não te movas. Alessandro levantou-se do joelho sem um som. Deu um olhar a Emma. Ela já estava imóvel, as costas pequenas contra a parede, Bunny apertado contra o peito, obedecendo ao seu sinal com a seriedade de um soldado. E então moveu-se pelo corredor em direção ao escritório, um passo cuidadoso de cada vez, mantendo o ombro junto à parede para que a sua sombra não cruzasse a faixa de luz que escapava pela fenda aberta. Parou um pouco antes do batente da porta, virou o corpo de lado, baixou a cabeça e espreitou. A fenda tinha 5 centímetros de largura. Era o suficiente. Vivien estava de pé junto à parede sul. Usava um vestido de seda branco, aquele que ele lhe comprara na boutique da Rua Marches há 2 meses. O seu cabelo estava preso na nuca. Ela estava perfeitamente imóvel de perfil, e não olhava para ele porque não sabia que ele estava lá. O Rothko estava torto. A grande tela,
vermelho escuro, a escorrer para um vermelho mais profundo. Aquele que o seu pai comprara em leilão no ano antes de morrer, tinha sido cuidadosamente levantado e girado na sua dobradiça escondida para o lado, expondo o recesso da porta do cofre de parede. O cofre estava aberto, bem aberto, e ela estava a trabalhar nos dossiês lá dentro. Um a um, Vivian levantava uma pasta com 2 dedos. Colocava-a na superfície de mármore da secretária, fotografava cada página com o seu telemóvel, virando-a, inclinando a lente para um ângulo mais limpo, esperando que o obturador clicasse antes de passar para a folha seguinte. Ela era paciente, era metódica, não havia hesitação, nem tropeços, nem respiração apressada. Aquela não era uma primeira tentativa. Era praticada. Quem quer que a tivesse ensinado, ensinara-a bem. A boca de Alessandro ficou seca. O frio que desceu pelo seu corpo não tinha nada a ver com o facto de ela ter encontrado o cofre. Qualquer um que olhasse para uma parede tempo suficiente podia adivinhar que uma pintura escondia algo. O frio era outra coisa. Ela abrira-o, um código de 12 dígitos, 12 números numa ordem específica que Alessandro memorizara na noite em que o seu pai morrera e que nunca escrevera, nem em papel, nem em telefone, nem em testamento. Nunca tinha pronunciado aqueles números em voz alta na presença de ninguém. Nem sequer contara a combinação ao pai quando este ainda estava vivo, porque o seu pai escolhera os números para ele e fizera-o prometer nunca os repetir. Só existiam 2 possibilidades. A primeira, alguém tinha plantado uma câmara a algures neste escritório, escondida o suficiente para permanecer invisível durante meses, e vira-o introduzir o código. A segunda, alguém próximo o suficiente dele estudara a forma como ele se movia quando se aproximava do cofre, os pequenos contos das suas mãos, e reconstruíra a sequência apenas pela proximidade. Ambas as possibilidades levavam à mesma lista curta de nomes. E no topo dessa lista havia apenas um. Alessandro não respirava. Dentro do escritório, Vivian pousou a última pasta. Metou a mão no pequeno bolso do seu vestido branco, tirou o telemóvel e pressionou um nome que Alessandro não conseguia ver. O telemóvel foi levado ao seu ouvido. Ela esperou 2 segundos. Depois sorriu um pequeno sorriso privado, do tipo que molda apenas um canto da boca, e começou a falar. A sua voz mudara. Não ligeiramente, completamente. Durante 6 meses, Alessandro ouvira Vivian Rossi falar em mesas de jantar, no banco de trás de carros, no quarto, ao telefone com a mãe. A sua voz sempre tivera a mesma suavidade medida, a suavidade polida e cuidadosa de uma mulher criada numa família onde as palavras eram moeda, e nenhuma moeda era gasta por acidente. A voz do outro lado da parede do escritório não era aquela mulher. Era mais baixa, mais quente, íntima de uma forma que não podia ser praticada. Havia uma pequena risada no fundo de cada frase, e as próprias frases caíam da sua boca, como se pertencessem a uma vida diferente que ela estivera a viver por baixo daquela que Alessandro observara. Tenho o mapa de navegação, disse ela. O completo e a lista de clientes Marino. Uma pausa. Não, ele não volta antes das 7. Outra pausa. Esta mais longa. Alessandro podia ouvir o murmúrio baixo da outra voz na linha. Não as palavras, apenas a forma da voz, apenas o ritmo dela. Ele conhecia aquele ritmo. Ouvira-o ao seu lado em carros e em restaurantes e na sepultura do seu pai. Teria conhecido aquele ritmo no escuro. Vincent, falou ela novamente, mais suave agora. Tenho saudades tuas. Quando podemos desaparecer? Ela riu-se. Uma risada real, do tipo que ela nunca rira à frente de Alessandro em 6 meses. Era uma risada que fora mantida atrás de uma porta fechada e tirada apenas em privado. E Alessandro estava a ouvi-la agora pela primeira vez, através de uma fenda de 5 centímetros. Depois acrescentou, numa voz mais baixa, como se fosse a última peça de um plano já quase completo. Mais 6 semanas, e eu serei a sua esposa. Depois disso, tu e eu teremos o controle de tudo. Alessandro não se moveu. Encostou-se muito cuidadosamente à parede do corredor, pressionando o ombro contra o gesso, forçando o peso a distribuir-se em silêncio, porque as suas pernas, de repente, não estavam nada firmes debaixo dele. Fechou os olhos por um segundo.
Apenas um. Vincent Romano, o seu irmãozinho. O homem que estivera ao seu lado na sepultura do pai quando o padre não conseguira terminar o elogio fúnebre. O homem que segurara uma moldura de diploma ao seu lado aos 23 anos, rindo sobre como nenhum deles imaginara um duca numa toga de formatura. O homem cuja chave reserva desta propriedade ainda estava no bolso interior do seu casaco. A fúria não veio. Isso foi o que o surpreendeu. O que veio em seu lugar, claro, frio, chegando de algum lugar mais profundo que a raiva, foi cálculo. Precisava de provas, fotografias, gravações, nomes, datas. Precisava de tudo antes de se mover. Se quebrasse aquela porta agora, não ganharia nada além de um único momento satisfatório e perderia a guerra. Ficou no corredor e não respirou. Alessandro recuou do batente da porta. 1 passo, 2 passos, 3. Cada passo de pé era baixado com a suavidade calibrada de um homem que passara a vida a aprender a entrar e sair de divisões sem ser notado. Chegou à curva do corredor. Emma ainda estava lá, exatamente onde a deixara. Bunny, apertado contra o peito, os olhos fixos nele, com a seriedade de uma criança, a guardar um segredo demasiado grande para a sua idade. Ajoelhou-se novamente. Sem uma palavra, pegou-a nos braços. Ela pesava quase nada. A sua mão livre enrolou-se na nuca dele, pequena e quente. Levou-a pelo corredor dos empregados, passou pela despensa, saiu pela porta de serviço traseira e atravessou as lajes em direção ao quarto silencioso. Ela não fez um som, nem ele. Sofia estava na pequena lavandaria, ao lado do seu quarto, a dobrar uma pilha de toalhas, quando olhou e viu Alessandro parado na porta com a sua filha nos braços. As suas mãos pararam a meio do movimento. A boca abriu-se. Alessandro falou primeiro, baixo e uniforme. Sofia, eu não voltei para casa. Compreendes? Ela compreendeu. Levou meio segundo e depois estava feito. Ela acenou uma vez, e pousou a toalha no balcão. Alessandro baixou Emma para o chão. Agachou-se à altura dela e olhou-a. E pela primeira vez, a sua voz suavizou o suficiente para pertencer a alguém que não fosse o homem que dirigia a Casa Duca. Fizeste muito bem, Emma, mas não podes contar a ninguém que voltei, nem à tua mãe, a ninguém. Este é um segredo entre tu e eu. Compreendes? Emma acenou solenemente. O coelho acenou com ela. Ele tocou no topo da sua cabeça uma vez. Depois levantou-se, encontrou os olhos de Sofia por um instante fugaz e saiu. Saiu pelo portão principal às 15h20, virou à direita na estrada principal, continuou a conduzir por 2 quilômetros. Depois entrou no pequeno café à beira da estrada, na encosta da colina, aquele que nenhum membro da sua família tinha razão para visitar, e estacionou na traseira. Sentou-se ali por 20 minutos. Não bebeu nada. Fez uma chamada para Marco Testa, 55 anos, um ex-sargento do Exército, o supervisor silencioso da segurança da propriedade há 9 anos, o único homem além de Vincent em quem Alessandro confiara alguma vez os códigos de perímetro da propriedade. Hoje à noite, 11 horas, porão, sozinho. Marco não perguntou por quê. Disse apenas, estarei lá. Alessandro voltou pelo portão principal às 16h20. Entrou na casa, chamando pelo nome de Vivian, da forma como a chamava todas as noites. Ela saiu da sala de estar, o seu vestido de seda branco liso, como se tivesse passado toda a tarde no sofá, e levantou-se na ponta dos pés e beijou-o levemente na bochecha. Atrás do seu ombro, através da porta aberta do escritório, o Rothko pendia perfeitamente direito, nem 1 milímetro fora do lugar. O jantar foi velas, barolo e a linguagem de um casamento. Vivian falou sobre flores. Alessandro respondeu a cada frase com a mesma voz exata com que lhe respondia há 6 meses. Notou a forma como seus olhos se desviaram uma vez para o telemóvel às 9 horas. A forma como ela deixou cair o nome de Vincent na conversa como se pesasse nada. Às 11 da noite. Marco Testa entrou pelo portão lateral da forma como entrara ali 100 vezes antes. Mesmo casaco, mesmo passo lento, mesmo rosto discreto que podia passar um estranho na rua e ser esquecido em segundos. Os 2 guardas no perímetro acenaram-lhe sem parar a conversa. Marco era parte da propriedade, como o muro de pedra
era parte da propriedade. Ninguém pensava duas vezes para onde ele ia, a que horas. Desceu as escadas estreitas atrás da adega e entrou na sala de segurança subterrânea, aquela que Alessandro construíra 2 anos antes. Fora dos mapas, fora dos planos arquivados na cidade. 4 ecrãs numa parede, uma mesa de aço, 2 cadeiras. Alessandro já estava sentado à mesa. Gesticulou para a segunda cadeira. Marco sentou-se. Alessandro disse, esta tarde, e contou-lhe tudo na ordem em que acontecera. A reunião cancelada, a criança no corredor com o dedo nos lábios, a fenda de 5 centímetros, o Rothko virado de lado, o cofre, o vestido de seda branco, o código de 12 dígitos, a chamada telefônica, a voz do outro lado. Colocou o seu próprio telemóvel na mesa e reproduziu 48 segundos de áudio, uma gravação que fizera com o telemóvel pressionado contra a parede do lado de fora da porta do escritório. A voz de Vivian soou, fina, mas clara o suficiente. Tenho saudades tuas. Quando podemos desaparecer? Mais 6 semanas e eu serei a sua esposa. Marco ouviu sem se mover. Quando a gravação terminou, ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para os ecrãs pretos na parede. Depois olhou para Alessandro e disse apenas uma frase. O que queres que eu faça? Os 2 homens trabalharam durante a hora seguinte. 3 tarefas, 72 horas. A primeira, os sistemas. Todas as senhas na infraestrutura digital Duca seriam alteradas até sexta-feira de manhã. Acesso bancário, e-mail corporativo, rede de câmaras internas, os códigos do portão da propriedade, todas as credenciais rotadas para algo que só Alessandro sabia. Sem a menor rastos, mas a combinação do cofre, a sequência de 12 dígitos que Vivian acreditava ainda possuir, permaneceria intocada. Ela tinha de continuar a acreditar que ainda tinha acesso. Um caçador que pensa que a armadilha está partida, entra direto nela. A segunda, os ativos reais. Marco começaria a mover o dinheiro real, as armas reais e os arquivos verdadeiros dos 3 armazéns que Vivian fotografara. Silenciosamente, turnos noturnos, caminhões pequenos, não identificados, 3 novos locais conhecidos apenas por Alessandro e Marco. Nada catalogado, nada registrado, nada que mais ninguém na família pudesse rastrear. A terceira, a informação. Todos os documentos genuínos atualmente no cofre de parede seriam retirados e substituídos por um conjunto de arquivos fabricados que Alessandro elaboraria ele próprio. Na noite seguinte, um carregamento que não existia, uma rota que apareceria e estaria vazia, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Marco ofereceu mais uma ideia. Silenciosamente, perto do fim, uma microcâmara dentro da moldura do Rothko, pequena o suficiente para que ninguém a encontrasse sem saber onde procurar. Alessandro concordou. Vivian ia à manicure todos os sábados de manhã às 9. A câmara seria instalada. Depois Marco partiu à 1 da manhã pela mesma porta lateral. Alessandro permaneceu sozinho na mesa de aço, a olhar para os 4 ecrãs pretos na parede, e já não conseguia dizer se o que sentia era dor ou aritmética. Sábado, às 9 da manhã, Vivian saiu da propriedade. Usava calças azuis, saltos baixos e o perfume leve que usava apenas para passeios diurnos. Deu um beijo a Alessandro no canto da boca, disse-lhe que voltaria às 3 e mencionou que ela e 2 das suas amigas almoçariam no pequeno restaurante perto da Piazza Sereni depois da consulta de manicure. O Bentley que a transportava desapareceu pelo portão principal às 9h04. Marco entrou no escritório às 9h07. Trabalhou sem pressa. Levava um pequeno estojo de lona, não maior que um livro. Dentro do estojo, uma lente do tamanho de um grão de lentilha, um fio fino como um cabelo e as ferramentas para colocar ambos no canto superior interior da moldura de madeira ornamentada do Rothko. Levou 11 minutos. Quando terminou, a câmara era invisível de qualquer ângulo na sala, mesmo a uma distância de 30 centímetros. Transmitiria apenas quando acionada por movimento num arco específico que incluía a porta do cofre. Alessandro entrou enquanto Marco saía. Levava a pasta que elaborara na noite anterior. 52 páginas,
Um projeto para um carregamento que não existia. A operação tinha um nome de código: Raposa de Prata. 4 caminhões articulados. Números de contentor falsos. Uma lista de escolta de segurança falsa de 11 nomes. Nenhum deles real. Uma janela de tempo falsa. 3 da manhã da próxima sexta-feira. Porto Sul, CAI 7. Valor estimado no manifesto: 40 milhões de dólares. Cada página fora elaborada na mesma taquigrafia que Alessandro usava nos seus dossiês genuínos. Cada carimbo era o carimbo correto. Cada assinatura era a sua, executada com a mesma ligeira inclinação para a direita que usava sempre. Qualquer pessoa que comparasse o falso com um documento Duca real não conseguiria distingui-los. Retirou todas as pastas genuínas do cofre. Substituiu-as pelo dossiê Raposa de Prata. Fechou a porta. Devolveu o código de 12 dígitos à sua posição de descanso. Girou o Rothko de volta ao lugar. Deu um passo para trás, depois outro. Endireitou a moldura em meio milímetro. Verificou-a uma segunda vez, uma terceira. Vivian regressou às 14h50. Não se aproximou do escritório. Ao domingo à noite, ao jantar, disse com a sua voz mais suave que preferia ficar na propriedade enquanto Alessandro viajava para Chicago para as negociações de segunda a quarta-feira. Ela descansaria, prepararia. Poderia visitar a florista para finalizar os arranjos. Alessandro disse que era uma boa ideia. Partiu da propriedade na segunda-feira de manhã às 7. Conduziu precisamente 40 minutos, registrou-se num pequeno hotel de negócios sob um nome que não era o seu e montou um portátil num canto da sala. Às 14h10 de segunda-feira, a câmara escondida transmitiu a sua primeira sequência. Vivian entrou no escritório. Trancou a porta atrás de si. Afastou o Rothko. Introduziu os 12 números. Retirou o dossiê Raposa de Prata. Fotografou cada página. Depois pegou no telemóvel e pressionou um número. Meu amor, disse ela, tenho o real. 40 milhões, Porto Sul, CAI 7, 3 da manhã desta sexta-feira. Já falaste com o Baron? O que é que eles estão a oferecer? A voz de Vincent na linha era quente e fácil. 3 milhões em dinheiro, querida. 3 milhões. E depois tu e eu podemos desaparecer para Barcelona. Alessandro reproduziu a gravação 3 vezes no silêncio do quarto de hotel. Não estava zangado. Apenas anotou. 7 dias passaram após o regresso de Alessandro de Chicago. Aos olhos de Vivian, tudo parecia normal. Alessandro levantava-se às 6. Jantavam às 8. As conversas sobre o casamento recomeçaram como antes. No entanto, algures sob a superfície daqueles 7 dias, pequenas coisas começavam a falhar-lhe, e falhavam de maneiras que não podiam ser coincidência. O primeiro foi um armazém na rua Vermilion. Ela fotografara o layout interior do dossiê do cofre há 3 semanas. Uma chamada telefônica discreta para Vincent, e Vincent passara-a para cima. Agora o armazém estava vazio, limpo, o contrato ainda ativo, a porta ainda trancada, mas nada lá dentro, exceto pó e um chão varrido. O segundo foi outro armazém, aquele perto do pátio de cargas que também fora fotografado e também fora discretamente esvaziado nas mesmas 48 horas. O terceiro foi a agenda de Alessandro. 2 das suas consultas de terça-feira mudaram para endereços diferentes à última hora, ambas as vezes para locais sobre os quais ela não fora informada antecipadamente. O quarto foi o Baron, um dos capitães de nível intermédio dos Baron, um homem cujo número ela memorizara há meses, parou de atender às suas chamadas. As suas mensagens ficavam por ler. Alguém estava a avisar Alessandro, alguém dentro de casa. Na terça-feira de manhã, às 10 horas, Vivian desceu à cozinha de serviço, um local que não frequentara nos 3 meses em que vivera na propriedade. Sofia estava no bloco de corte de madeira, a picar cebolas para a sopa do almoço, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, um pequeno pano de cozinha sobre o ombro. Vivian parou à porta. Sofia, preciso de falar contigo. Sofia pousou a faca. Vivian entrou, fechou a porta atrás de si e suavizou a voz para algo que se assemelhava a calor. Sabes, assim que Alessandro e eu nos casarmos, esta casa terá uma nova senhora. Quero que nós as duas nos entendamos. Sofia deu um pequeno aceno. Vivian aproximou-se,
passando as pontas dos dedos pela borda da bancada. Se quiseres manter a tua posição e manter Emma a viver aqui na propriedade, talvez consideres contar-me algumas coisas. Alessandro falou com alguém sobre algo incomum recentemente? Alguém tem entrado no escritório quando ele não está lá? Sofia olhou-a diretamente nos olhos. A sua voz, quando veio, foi calma e sem pressa. Senhorita Rossi, eu cozinho e lavo a roupa. Não sou a pessoa a quem perguntar sobre essas coisas. Vivian deu outro passo. A sua mão ergueu-se e pousou no ombro de Sofia, não pesadamente, mas com peso suficiente para ser sentido. Podes querer pensar cuidadosamente antes de me recusares. Sofia não recuou. Ergueu a sua própria mão gentilmente e afastou os dedos de Vivian do seu ombro. O seu tom não mudou. Com licença, senhora. Preciso de terminar o almoço. Pegou na faca e retomou a picar. Vivian olhou-a por um longo segundo. Depois os seus lábios apertaram-se e ela virou-se e saiu da cozinha sem outra palavra. Naquela tarde, da alta janela da sala de estar do segundo andar, Vivian estava a observar o jardim traseiro. Emma corria entre os troncos de Acer, a perseguir uma borboleta com Bunny apertado contra o peito, o seu riso a chegar fracamente pelo relvado. Algo nos olhos de Vivian mudou. Não era o olhar de uma mulher a observar uma criança. Era o olhar de uma mulher a recalcular. Quinta-feira à tarde, 15h10. O sol ainda estava alto sobre o bosque de Acer, e o pátio traseiro cheirava a linho limpo e pedra quente. Sofia estava na corda de estender, a pregar a última das toalhas de banho, a trabalhar os pregadores de madeira com os pequenos e eficientes movimentos de uma mulher que fizera esta tarefa 10.000 vezes. Dentro da cozinha de serviço, Emma estava sentada no baixo banco junto à janela, ambas as pernas a balançar acima do chão. Estava a comer bolacha de manteiga que Sofia assara naquela manhã, e Bunny estava sentado ao seu lado no banco. Uma migalha menor, da mesma bolacha pousada à sua frente, como se ele também pudesse decidir comer. Emma terminou a sua bolacha e olhou para sua mãe através da porta aberta. Mamã. Sim, querida. No domingo, vi a tia Vivian no jardim de rosas. Sofia continuou a pregar a toalha, apenas meio a ouvir. Ela estava a chorar e depois o tio Vincent veio. Ele abraçou a tia Vivian. E a tia Vivian beijou-o na boca. Mamã, eu vi muito claramente. Sofia congelou. O pregador de madeira na sua mão não caiu. Os seus dedos simplesmente pararam de se mover. Olhou para a toalha à sua frente sem a ver. Não teve tempo de reagir. Havia passos atrás dela. Virou-se. Vivian estava parada na porta da cozinha. Tinha um copo de água numa mão e os seus olhos tinham mudado. Sofia não conseguia dizer quanto tempo ela estivera ali parada. 10 segundos. 1 minuto. Tempo suficiente. O sorriso que apareceu na boca de Vivian chegou uma fração de segundo antes de chegar aos seus olhos. E nunca chegou totalmente lá. Emma, querida, a tia vai trazer-te um presente amanhã. Está bem? Sofia deu um passo em frente, pegou Emma pela mão e puxou-a para trás do seu corpo num único movimento silencioso. Obrigada, senhora. Mas ela não aceita presentes de ninguém além da mãe dela. O sorriso de Vivian tornou-se frio. Não respondeu. Simplesmente olhou para Sofia por 2 segundos mais do que o necessário. Depois virou-se no calcanhar e regressou pelo corredor em direção à casa principal. Sofia fechou a porta do pátio atrás de si. Baixou-se para o banco ao lado de Emma, pegou na pequena mão entre as suas e ergueu o queixo de Emma para que a criança olhasse diretamente para ela. Emma, lembras-te quando o tio Alessandro te pediu para guardar um segredo sobre ele ter voltado para casa mais cedo? Emma acenou. Agora a mamã tem um segredo também. Não contes a mais ninguém sobre o que viste no jardim. A ninguém? Prometes? Emma acenou novamente, mais lentamente desta vez, com a mesma cara séria que usara no corredor 2 semanas antes. Compreendeu que o segredo da sua mãe era tão importante quanto o segredo do tio Alessandro, talvez mais. Naquela noite, Sofia não dormiu. Sentou-se na pequena cadeira de madeira ao lado da cama de Emma, uma mão pousada na borda do cobertor, e observou o subir e descer do peito da sua filha até que as áceres começaram a clarear com o primeiro cinzento da aurora. A 2 andares acima do quarto silencioso,
Às 11 da noite, Vivian discou um número que memorizara. Quando a linha se conectou, disse apenas uma frase: "Temos um problema." A criança viu mais do que pensávamos. Sábado de manhã, às 9, Alessandro saiu para o Bentley, com o casaco sobre um braço, e disse à governanta, a senhora Doria, que ia para a cidade encontrar os seus advogados sobre a papelada do pré-nupcial. Estaria fora até pelo menos à 1 da tarde. A verdade era diferente. Ele ia para uma pequena casa segura na borda leste do distrito, uma townhouse que Marco possuía sob outro nome, para finalizar os últimos detalhes da operação no Porto Sul, Cais 7. 6 noites a partir de agora, 10 minutos depois de o Bentley ter saído pelo portão principal, a senhora Doria veio ao quarto silencioso e pediu a Sofia para ir à cozinha principal. O almoço seria servido para 4 convidados a 1 hora. A preparação levaria 4 horas. Sofia não conseguiria sair da ala da cozinha até bem depois do meio-dia. Sofia hesitou à porta. Deu uma última olhada para Emma, que estava sentada no pequeno tapete no canto com Bunny no colo. "Estarei na cozinha, querida. Voltarei para te ver no almoço." Emma acenou. Sofia fechou a porta atrás de si. Vivian esperava. Estivera na sua janela do andar de cima, a observar Sofia a atravessar o pátio e contara os seus passos em direção à ala da cozinha. Às 10 horas, Vivian desceu pela escada traseira carregando uma caixa fina e branca, atada com uma fita cor-de-rosa. Dentro da caixa havia uma boneca, uma Barbie com cabelo pálido e um vestido rosa-violeta e pequenos olhos pintados que olhavam expectantes para nada. Vivian bateu levemente à porta do quarto silencioso. "Emma, querida, a tia tem um presente para ti. Queres vir brincar um pouco?" Emma abriu a porta. Olhou para a caixa nas mãos de Vivian. Hesitou, a sua pequena testa franzida com a forma do aviso da sua mãe de quinta-feira. Mas tinha 3 anos, e uma Barbie nova era uma Barbie nova, e a fita era cor-de-rosa, e Vivian estava a sorrir. "Vem, querida. Será apenas um momento." Vivian pegou na sua pequena mão. Caminharam juntas por 3 corredores, passando pela rouparia, pela escada oeste, passando pela sala de música vazia. Chegaram a uma sala de estar em desuso na extremidade da ala oeste. Uma sala que ninguém usava, cuja porta dava para longe dos corredores dos empregados, cujas janelas abriam apenas para a parede exterior da propriedade. Vivian fechou a porta, sentou-se na poltrona de veludo junto à janela, colocou a caixa no colo de Emma e ajudou-a a abrir a fita. "Emma, querida, a tia quer perguntar-te algo honestamente. No domingo, disseste ao tio Alessandro que a tia entrou no escritório dele?" Emma olhou para a Barbie nas suas mãos. Depois olhou para cima com a honestidade pura de uma criança que ainda não aprendera que algumas respostas custam mais do que outras. "Sim, eu disse-lhe. Ele não ficou zangado. Ele disse que eu era uma boa menina." O rosto de Vivian ficou branco. Os seus dedos apertaram a alça da sua mala até o couro ranger. "O que mais lhe disseste, querida?" Emma sorriu para ela, ainda a segurar a boneca, a fita ainda nos seus dedos. "Eu contei-lhe sobre ti, a beijar o tio Vincent no jardim, mas a mamã disse que eu não deveria contar isso agora." O sorriso de Vivian permaneceu na sua boca, mas algo atrás dele já colapsara. Metou a mão na mala, tirou o telemóvel e digitou uma linha. "Ela sabe tudo. Vem agora." 11h15. Sofia desamarrou o avental e pendurou-o na vareta junto à porta da cozinha. Entregara a última das 4 bandejas de almoço à senhora Doria 3 minutos antes. E agora, com um pano pressionado uma vez na testa e um pequeno suspiro de alívio nos lábios, regressou pelo pátio em direção ao quarto silencioso. A porta do seu quarto estava destrancada. A divisão estava vazia. Bunny jazia na cama sozinho, uma orelha remendada dobrada sob a sua cabeça de pano. Sofia parou na porta. "Emma." A sua voz entrou na pequena cozinha, na minúscula casa de banho, atrás da cortina, debaixo da cama. "Nada." "Emma, querida, onde estás?" Saiu para o pátio. Deu a volta ao bosque de Acer, atrás dos troncos. Ao longo do baixo muro de pedra, passando pela cama de ervas. Nada. Atravessou até a pequena sala de brincar perto do edifício da lavandaria. Nada. Parou no barracão de jardinagem.
Nada. Voltou para dentro e começou a perguntar. O jardineiro não a vira. O porteiro da cozinha não a vira. A senhora Dória disse que Emma estivera no quarto silencioso quando fora buscar Sofia naquela manhã e não aparecera na cozinha principal desde então. O pânico começou a subir do peito de Sofia para a garganta. As suas mãos começaram a tremer da forma como as mãos tremem antes de perderem totalmente a força. Às 11h30, na rouparia ao lado do segundo corredor, uma das empregadas mais jovens, Hannah, 19 anos, pequena e quieta, a trabalhar na propriedade há apenas 4 meses, parou Sofia pela manga. O seu sussurro era fino com medo. Senhorita Sofia, vi a senhorita Rossi levar a Emma pelo corredor oeste há cerca de 1 hora. Pensei que soubesse. Sofia não parou para responder. Já estava em movimento. Correu pelo comprimento de 3 longos corredores, passando pela sala de música, pela biblioteca, pela escada oeste. O seu peito batia nas costelas de dentro para fora a cada passo. A ala oeste abriu-se à sua frente. A fila de divisões não utilizadas, meia fechada, silenciosa, a parte da propriedade que ninguém mandara entrar, a menos que algo estivesse a ser escondido lá dentro. No fim do corredor, abafadas através da madeira, ouviu vozes. Entretanto, no lado leste da cidade, o telemóvel de Alessandro vibrou na mesa de reunião, na casa segura de Marco. Ele olhou para o ecrã. A mensagem era de Hannah. Senhor, a senhorita Rossi levou a Emma para a ala oeste. A senhorita Sofia não a consegue encontrar. Alessandro levantou-se tão rápido que a cadeira arrastou-se para trás pelo chão. Marco olhou para cima. Em 4 segundos, Alessandro chegara à porta. O meu carro. Agora. Marco já estava ao telefone antes que o pé de Alessandro tocasse no último degrau. 2 veículos prontos. 20 minutos para a propriedade, a velocidade que iam conduzir. De volta à ala oeste, a mão de Sofia fechou-se na maçaneta de latão da última porta. Empurrou-a. Vivian estava sentada na poltrona de veludo junto à janela. Emma estava de pé ao seu lado, ainda a segurar a nova Barbie em ambas as mãos pequenas, a fita cor-de-rosa a escorrer-lhe do pulso. Os olhos de Emma ergueram-se para a mãe. Brilhavam com lágrimas que ainda não tinham caído. Era a primeira vez nos seus 3 anos de vida que Sofia via a sua filha assustada. Vivian não se levantou, não soltou Emma, nem sequer virou a cabeça em direção à porta. Simplesmente olhou para Sofia por cima do braço de veludo da poltrona, e a sua voz, quando veio, foi tão suave quanto a seda da sua manga. Sofia, fecha a porta. Temos coisas para discutir. Sofia ficou na porta, o peito a subir e a descer da corrida. Dê-me a minha filha de volta, senhorita Rossi. Fecha a porta, se queres que a Emma esteja segura. Sofia hesitou por uma fração de segundo. Depois esticou-se para trás. Fechou a pesada porta de madeira atrás de si, mas não deu um passo para dentro da sala. Manteve as costas contra a madeira, bloqueando a única saída. Vivian sorriu, a mão pousada levemente no ombro de Emma. A Emma e eu estamos a ter um jogo tão agradável, não é, querida? Emma não respondeu. Apenas olhou para a mãe, os pequenos olhos escuros a brilhar, a Barbie ainda apertada nas 2 mãos, a fita cor-de-rosa a escorrer do pulso. Estava a fazer o que uma criança de 3 anos faz quando compreendeu sem palavras que a sala não é segura. O tom de Vivian mudou. A doçura afinou. A aresta por baixo ficou clara. Sofia, o que é que o Alessandro sabe? Quem tem falado com ele? Se não me disseres, vocês as 2 podem desaparecer desta propriedade esta noite e ninguém virá procurar. Sofia respirou fundo. Não sei nada, senhorita Rossi. Eu sou a empregada de limpeza, só isso. Vivian inclinou a cabeça. E quanto à tua filhinha? Ela já me contou coisas. Ela viu-me entrar no escritório. A questão é, o que mais ela contou a Alessandro? Uma linha fria desceu pela coluna de Sofia. Manteve a voz calma. Senhorita Rossi, ela tem 3 anos. Ela não entende nada, e eu não tenho nada a dizer. Vivian levantou-se da cadeira. A sua mão apertou o ombro de Emma, não o suficiente para magoar, mas o suficiente para Emma emitir um pequeno e involuntário som de desconforto. Sofia deu um passo em frente. Senhorita Rossi, tire a mão da minha filha. Não havia tremor na sua voz. Não havia volume,
Apenas a clareza plana e nivelada de uma mulher que cruzara algum limiar interior de onde não recuaria. O sorriso de Vivian alargou-se. Ou falas, ou vocês as duas desaparecem esta noite. Em algum lugar atrás de Sofia, além da madeira da porta, além do corredor vazio, além do longo e silencioso comprimento da ala oeste, não houvera um único som de passos. Nenhum. A propriedade fora sempre construída para abafar passos no mármore, e almas de couro sempre fizeram parte desse silêncio. A porta abriu-se. Os olhos de Vivian passaram por cima do ombro de Sofia, e pela primeira vez desde que a conversa começara, o seu rosto mudou. Uma voz veio da porta. Não foi levantada. Não foi apressada. Foi calma, a ponto de ser fria o suficiente para congelar o ar na sala. Ninguém desaparece desta propriedade esta noite, exceto uma pessoa. Alessandro estava na porta. Marco estava 2 passos atrás dele, as mãos dentro das abas do seu casaco, o seu peso distribuído com a prontidão silenciosa de um homem que vivera toda a sua vida adulta na pequena ponta antes da violência. Alessandro olhou primeiro para Sofia. A sua voz suavizou. Tu e Emma não vão a lado nenhum. Virou-se para Vivian. Quem sai desta casa és tu. A mão de Vivian deslizou do ombro de Emma. Sofia atravessou a sala em 3 passadas rápidas, agarrou Emma contra o peito e recuou para trás de Alessandro. Uma mão a acarinhar a nuca da sua filha, a outra a pressionar Bunny's twin, a nova Barbie, contra o pequeno corpo de Emma para que a criança não pudesse ver nada do que estava para vir. Alessandro caminhou até a pequena mesa lateral junto à janela. Colocou uma pasta fina que trazia dentro do casaco. Abriu-a uma vez. As fotografias vieram primeiro, quadro a quadro, com marcação de tempo, impressas em papel de alta qualidade. Vivian no seu vestido de seda branco, a virar o hotco, a introduzir o código de 12 dígitos, a retirar o dossiê raposa de prata do cofre. As imagens eram tão nítidas que o anel de casamento que ele lhe dera apanhava a luz num dos seus dedos levantados. Por baixo das fotografias estava a transcrição da sua chamada telefônica de segunda-feira à tarde. Cada frase escrita, 3 milhões em dinheiro, querida. E depois tu e eu podemos desaparecer para Barcelona. Por baixo disso, um diagrama do padrão de chamadas entre Vincent Romano e 3 intermediários da família Baron nos últimos 92 dias. Vivian olhou para a pasta. O seu rosto perdeu a cor em etapas. A forma como um fogo se apaga, a carne primeiro, depois a boca, depois a pele fina sob os olhos. Vincent é o ofegou. Ele forçou-me. Eu amo-te, Alessandro. Ele usou-me. Ele ameaçou-me. Alessandro não respondeu. Simplesmente meteu a mão no bolso interior do casaco, tirou o telemóvel e premia um único botão. O áudio encheu a sala. Era a voz de Vincent, quente, fácil, a falar com alguém que Vivian não conseguia ver. Alguém da família Baron, numa conversa gravada por Marco através de um fio que ele colocara na semana anterior. Vivian é apenas um peão. Assim que a raposa de prata acabar, ela desaparece com o resto. Eu nunca a amei. 3 meses após o casamento, pedirei o divórcio ou encontrarei algo mais rápido. Os joelhos de Vivian cederam debaixo dela. Afundou-se no chão da sala de estar da ala oeste. Ambas as mãos ergueram-se para cobrir o rosto, a seda branca da manga pressionando firmemente contra a sua bochecha. Um som saiu dela que não foi uma palavra. O pequeno som quebrado de uma mulher que acabara de aprender que tudo pelo qual arruinara a sua vida era, por si só, uma mentira. Alessandro foi até ela e baixou-se sobre os calcanhares ao lado dela. A sua voz era calma, quase gentil e mais fria do que qualquer coisa que dissera naquela tarde. Traíste um homem que não te amava, por um homem que nem sequer te considerava humana. Levantou-se. Marco deu um passo em frente, ergueu Vivian pelo cotovelo e levou-a pela ala oeste em direção ao carro à espera. Naquela mesma noite, o dossiê completo, todas as fotografias, todas as transcrições, todas as gravações, foram entregues na propriedade do seu pai, num envelope selado. Em 72 horas, a posição de Vivian dentro da família Rossi colapsara inteiramente, e ela fora enviada discretamente para um convento numa pequena cidade provincial. O seu nome retirado de todas as cartas que se seguiram.
Às 3 da manhã de sexta-feira, Porto Sul, cais 7. A neblina chegara do mar 1 hora antes, e pairava baixa sobre o betão como um lençol não lavado, captando a fraca luz amarela das lâmpadas do porto, e transformando tudo por baixo em formas sem contornos. Um vento frio movia-se através dos guindastes vazios. O som distante da buzina de um navio de contentores ia e vinha, e ninguém no cais reagia a ele. Vincent Romano chegou às 2h57. Chegou num SUV preto com os faróis apagados. 5 homens seguiram-no. 5 capangas Baron, escolhidos a dedo, aqueles que a família enviava quando o trabalho exigia silêncio. Posicionaram-se ao longo da borda de betão, de acordo com o mapa que fora fotografado do cofre. O mapa da Raposa de Prata, aquele que mostrava onde a escolta Duca viria à volta da esquina pontualmente às 3. Esperaram. Às 3h01, o muro de faróis atingiu-os. 6 veículos, faróis altos. A luz cega vinha de todas as direções ao mesmo tempo. E atrás da luz, as formas dos homens já estavam em posição. Armas erguidas, silenciosas. Não havia caminhões. Não havia contentores. Não havia carregamento. Apenas Alessandro Duca parado no centro do betão, as mãos vazias ao lado do corpo, vestido com um longo casaco preto que o vento do mar empurrava ligeiramente contra as suas pernas. Atrás dele estava Marco Testa, e atrás de Marco estavam 12 homens da família Duca, cada um leal, cada um armado, cada um tendo jurado a sua lealdade muito antes de Vincent Romano ter entrado em casa. 2 anéis adicionais de homens tinham fechado o perímetro do cais 3 minutos antes da chegada de Vincent. Não havia saída. Alessandro falou primeiro. Olá, irmãozinho. Vincent esticou a mão para a pistola debaixo do casaco. Virou-se para gritar uma ordem aos 5 homens Baron atrás dele. Não havia ninguém atrás dele. Os 5 capangas tinham sido separados, silenciados, desarmados um a um, durante os 3 minutos que levou a Alessandro a sair da sombra do armazém para a luz. Fora feito sem um único tiro. Os homens de Marco eram muito bons no seu trabalho. A mão de Vincent permaneceu na pega da pistola. Alessandro caminhou lentamente em direção a ele. Os seus sapatos faziam um som suave e seco contra o betão. Ainda me lembro do dia em que o meu pai foi enterrado. Estiveste ao meu lado e não te afastaste meio passo. Acreditei que eras meu irmão. Vincent não respondeu. Não baixou a arma. Poderia matar-te esta noite. Ninguém saberia. Ninguém jamais te encontraria. Mas não vou fazer isso. Alessandro esticou a mão. Tirou a pistola da mão de Vincent, tão gentilmente como se estivesse a tirar um casaco de um cabide, e passou-a de volta para Marco sem olhar. Vincent foi levado para um carro. Sem sangue, sem gritos, nada que chamasse a atenção no cais. Nas 72 horas seguintes, Alessandro despojou Vincent Romano de todas as posições, todos os códigos, todo o acesso, todos os nomes que ele alguma vez usara dentro da família Duca. Foi transferido para um pequeno ramo de armazém numa cidade distante sob a supervisão constante de Marco. 7 homens dentro da organização Duca, que seguiram silenciosamente Vincent durante meses, foram localizados e despedidos na mesma noite. E a família Baron, todos os acordos, todas as parcerias, todas as dívidas foram cortadas de forma limpa. Em 3 meses, Baron perdera 2 parceiros importantes dos seus e começara a desmoronar-se. Domingo, 5 da tarde, Alessandro regressou à propriedade após 3 dias numa casa segura. Entrou pelo hall de entrada sem casaco, carregando apenas a pequena pasta que começara e terminara nesses 3 dias. E passou direto pelo escritório sem abrir a sua porta. Encontrou Sofia e Emma na cozinha de serviço. O forno acabara de ser aberto. O cheiro a manteiga quente e baunilha encheu a pequena sala. Emma estava empoleirada no alto banco de madeira na bancada. As suas palmas desabrochavam brancas, uma mancha de massa no nariz, as pernas a chutar contra a barra transversal do banco, como sempre fazia quando algo no mundo corria bem. Olhou para cima quando a porta se abriu. Tio Alessandro. Ele parou na porta. A tia Vivian não volta, pois não. Atravessou a cozinha e baixou-se à altura dela, um joelho contra o azulejo. Ela não volta, Emma.
Nunca. Emma ficou quieta por alguns segundos, a boca pequena franzida numa linha séria. Depois, virou-se para o prato de bolachas que a sua mãe acabara de tirar do forno, escolheu uma em forma de coração, ainda quente, e colocou-a na sua mão aberta. Estás triste, tio? Eu fiz esta para ti. Quando a comeres, a tristeza vai embora. Alessandro olhou para a pequena bolacha em forma de coração, na palma da mão que outrora carregara uma pistola num armazém iluminado. Não se moveu. Sofia estava a 2 passos de distância, a mão ainda com pó de farinha, e ela não disse nada, mas pela primeira vez, desde o dia em que chegara à propriedade, 7 meses antes. Sorriu-lhe uma vez, apenas um pouco. Alessandro mordeu a bolacha. É muito boa, Emma. A criança riu uma risada cheia e alta, ambas as bochechas a afundarem-se ao mesmo tempo, e ela ergueu-se e deu-lhe uma palmadinha no ombro, como se fosse ela a adulta e ele a criança. 3 semanas depois, Alessandro começou a voltar para casa mais cedo, 6 da noite em vez de 10. Depois 5. Começou a jantar na cozinha de serviço uma vez por semana, depois 2. Depois deixou de ser uma discussão. Era simplesmente onde ele comia. Emma puxava-o para o pequeno sofá todas as noites para lhe ler uma história antes de dormir. Ele lia A Lagarta Muito Fominha, na voz fria e plana de um chefe da máfia a ler relatórios de impostos. E Emma corrigia a sua entonação com a paciência de uma professora muito pequena, dizendo: Não, tio. Soa feliz? A lagarta acabou de encontrar a folha. Num sábado de manhã, Sofia estava a levar a roupa para a corda de estender. Emma correu pelo corredor com um pente na mão, entrou diretamente no escritório de Alessandro e ergueu o pente para ele. Tio, penteia o meu cabelo. A mamã está ocupada. Ele passou 10 minutos nisso. A trança saiu torta. Emma inclinou a cabeça no pequeno espelho, admirou-a e disse-lhe que estava linda. 2 meses depois, Sofia foi ao escritório ao entardecer e disse-lhe calmamente que começara a procurar pequenos apartamentos na cidade. Tinha medo do que aconteceria quanto mais Emma se aproximasse dele. O seu mundo era perigoso, e Emma acabaria por pagar por isso. Alessandro não tentou segurá-la. Apenas disse: Se quiseres ir embora, respeitarei isso. Mas deves saber uma coisa. Desde o dia em que tu e Emma vieram para aqui, este lugar começou a parecer um lar. Sofia e Emma mudaram-se da propriedade no mês seguinte. Alugaram um pequeno apartamento de 2 quartos na rua Bristol, acima de uma padaria, cujos fornos enchiam o vão da escada todas as manhãs com o cheiro a farinha quente. Sofia pagou o depósito ela própria. Manteve a sua posição na propriedade, mas traçou uma linha. Claramente, ela e Emma dormiam noutro lugar, e o nome da máfia não dormia nos mesmos quartos que a sua filha. Mas Emma ainda vinha à propriedade todos os domingos. Alessandro conduzia até a rua Bristol pessoalmente todas as semanas para os ir buscar no mesmo Bentley preto que conduzira para casa na tarde da reunião cancelada. Na tarde que mudara tudo, Emma chamava ao carro o brilhante grande. Insistia em sentar-se no banco da frente com o cinto de segurança apertado sobre o seu pequeno peito, ambas as mãos pousadas no colo de Bunny. Passou 1 ano. Alessandro encerrou as partes mais perigosas da Operação Duca. O trabalho portuário foi reduzido. As reuniões noturnas terminaram. Entregou a gestão diária dos negócios restantes da família a Marco Testa e a 3 homens cuidadosamente escolhidos, cuja lealdade fora provada muito antes da traição de Vincent Romano. Estabeleceu uma regra absoluta que nenhum membro da família podia questionar. Sofia e Emma estavam fora de todos os conflitos, todas as negociações, todos os inimigos. O jardim de rosas, aquele onde Vivian chorara outrora nos braços de Vincent, foi completamente retirado. Alessandro plantou jasmim branco em seu lugar, fila após fila, canteiros dele, até que nas noites de verão, o pátio atrás da propriedade cheirava como um jardim deveria cheirar, quando nada doloroso jamais aconteceu nele. Um domingo à tarde em junho, Alessandro pegou na mão de Sofia e levou-a para aquele jardim. Emma seguiu alguns passos atrás, andando com a postura cuidadosa de uma pessoa muito pequena a carregar algo muito importante. Em ambas as mãos, ela segurava uma pequena caixa de veludo e sorria para si mesma,
Como as crianças sorriem quando sabem um segredo e estão quase prestes a explodir. Antes que Sofia entendesse o que estava a acontecer, Emma correu para a frente, ergueu a caixa no ar e perguntou numa voz clara e brilhante: "Então, posso chamar-lhe tio Papa agora?" Alessandro riu-se. Foi o primeiro som de riso que aquele jardim ouvira em todos os anos que Alessandro vivera na colina Ravenwood. Antes que Sofia pudesse responder, ele ajoelhou-se à frente de Emma. "Se quiseres que eu seja, sim." Emma lançou os braços ao redor do seu pescoço e riu-se contra o seu ombro. Sofia chorava e acenava ao mesmo tempo. 3 meses depois, um pequeno casamento ocorreu nesse mesmo jardim. Nenhuma família da máfia foi convidada. Nenhuma aliança política foi negociada. Nenhum fotógrafo de jornal ficou atrás das sebes. Havia apenas Marco, 3 dos funcionários da casa, a jovem Hannah e Emma, vestindo um pequeno vestido amarelo e carregando as 2 alianças numa almofada de cetim equilibrada nas 2 palmas. Após os votos terem sido trocados, Emma correu para ambos e abraçou-os ao mesmo tempo. Alguns anos depois, na secretária do chefe da máfia, a papelada e a pistola já não eram as únicas coisas. Havia também um desenho a giz emoldurado de um sol amarelo com 3 raios, uma fotografia de família de 3 pessoas a ficar no jardim de jasmim e uma pequena taça de argila que Emma moldara ela própria dada a ele para o seu primeiro aniversário depois de ela ter começado a chamar-lhe Papa. Fora da propriedade, as pessoas ainda falavam de Alessandro Duca como um dos homens mais temidos da cidade. Mas todas as noites, quando ele chegava à casa, Emma corria pela escadaria, gritando no topo da voz: "O Papa está em casa." Sofia estaria parada atrás dela, a sorrir. E Alessandro finalmente compreendeu que a tarde em que Emma erguera o dedo aos lábios no corredor não só salvara a sua vida, a menina também, sem saber, o levara à família que ele nunca percebera que procurava. No mundo dos adultos, poder e dinheiro podem comprar muitas coisas, mas nunca podem comprar lealdade real. Às vezes, a pessoa que nos resgata do abismo que nós mesmos criamos não é a mais forte, mas sim a mais pura. Tesourai as pessoas que ficam ao vosso lado, não por causa do que podeis dar-lhes, mas por quem sois. Porque uma casa feita de ouro sem risos dentro dela ainda é uma casa vazia. E uma pequena cozinha com uma criança a cantarolar é já um lar. Se fosses Alessandro e descobrisses que tanto a pessoa que amavas como a pessoa a quem chamavas irmão te tinham traído ao mesmo tempo, terias explodido no momento? Ou terias montado uma armadilha silenciosa como ele fez? E na tua própria vida, já tiveste de guardar silêncio sobre uma verdade dolorosa para proteger alguém mais pequeno e mais inocente do que tu? Por favor, partilha os teus sentimentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir o que o teu coração quer dizer. Se esta história te tocou de alguma forma, por favor, toca no botão gosto, partilha-a com alguém querido e subscreve o nosso canal para que nunca percas a próxima história emocionante que trazemos todos os dias. Desejamos a ti e à tua família dias de paz, boa saúde e um coração brilhante o suficiente para reconhecer sempre as pessoas que estão verdadeiramente ao vosso lado. Não pelo que lhes podeis dar, mas por quem sois.